Professora, eu tô no mudo, só pra avisar, assim. Obrigada, porque eu estava aqui falando, me achando. João está com o áudio aberto. Vamos lá. A frase que nós não chegamos a fazer é essa aqui. Os alunos preencheram as fichas. Como é que ficaria isso aqui, João, na voz passiva? As fichas foram preenchidas pelos alunos? Quem falou foi João? Não. Não, foi Luciana. Eu conheço essa voz. Ah, tá. Achei que você estivesse perguntando para todo mundo. Mas está certo. As fichas foram preenchidas pelos alunos. Está correto. Professora, injustiça, tá, Luciana, ter falado, só porque eu queria ter falado há muito tempo, mas de Mas boa. ela não lembrou o que eu falei antes da aula cair. Não era, eu não queria. Não é que eu não quero nada pessoal, mas é porque vocês já tinham participado. Luciana, Rebeca. Meu nome? Foi. Rebeca não já participou? Já. Luciana, Rebeca, Júlia, Pedro. Teve mais alguém? Deixa eu ver quem mais. Matheus. Foi. Esses aí que eu tinha dito que. A senhora deu ponto, foi, prof? Oi? A senhora deu ponto pra gente, foi? Seu o quê? Deu ponto pra gente? Vocês são sempre muito participativos. E eu já falei que a participação em sala conta, lógico. A gente vai fazer a nota qualitativa. Um aluno que está sempre calado, que não responde, e um aluno que participa. Eu não vou dar um qualitativo igual para os dois. Não tem como. Não é nem justo fazer isso. Qualitativo envolve comportamento, participação nas aulas. Deixa eu ver aqui como o nosso tempo está escasso. Deixa eu ver. Não. Sexta questão, bora para a sexta. Para a gente relacionar aqui o que é voz ativa, voz passiva, analítica, sintética, reflexiva e recíproca. Na sexta questão, nós temos essa seguinte frase, ó. O livro foi indicado pela professora. Que voz é essa? Voz ativa ou passiva? Qualquer um, responda aí quem quiser. Ativa? Ativa? Ativa. Vamos lá. Quem foi que praticou a ação de indicar? Foi o sujeito? O sujeito é o livro, né? Sim. Pronto, já tem um sujeito aqui. O livro foi indicado. Então, quem está praticando essa ação de indicar é o livro, realmente? Não. Não, A professora. a professora. Então, o meu sujeito aqui é um sujeito ativo? É o sujeito que pratica a ação? Não. Não. Então, eu não tenho como ter voz ativa, eu tenho voz passiva. Essa minha voz passiva é analítica ou sintética? Analítica? Analítica. Ela não tem aquele pronomezinho se. Os adversários cumprimentaram-se. Os adversários Recíproca? cumprimentaram-se respeitosamente. Que voz é essa? Recíproca? Professora, essa eu tô em dúvida, Pronto. Vamos lá. porque tem dois com CE. SE, na verdade. Exatamente. Prof, Nós temos, na eu realidade, acho que é recíproca. recíproca. Por que você acha que é recíproca? Porque eles estão se cumprimentando entre si. Entendeu? Reciprocidade. Um relacionamento. Exatamente. Olhe por que é recíproca.
Quando a gente vai olhar aqui essa ação que é praticada, os adversários cumprimentaram-se. Nós temos mais de uma pessoa que não somente praticam essa ação, como recebem a ação do outro. Então, eu sou adversária de Vivian, um exemplo. E a gente se cumprimenta. Tanto eu quanto ela nos cumprimentamos, nos demos as mãos. Eu peguei na mão dela e ela pegou na minha. Então, houve uma reciprocidade. Eu recebi o efeito da ação dela e ela recebeu o efeito da minha ação. Sendo que a ação foi igual das duas, que foi a ação de cumprimentar. Ou seja, é uma voz recíproca. Seria, no caso, Professora, o 5. Oi. quem for nessa onda que achar que o SF é só sintética, não vai bem na prova, professora. Se quebra. Se quebra, porque é tipo a pegadinha, né? É. Agora, sim, se você tiver, classifique em voz passiva analítica ou sintética, fica mais fácil. Fica mais fácil, porque você já sabe que a sintética tem um pronome. Mas no caso da gente identificar se é voz recíproca, se é reflexiva, ou se é voz passiva sintética, você vai ter que interpretar mesmo. Você vai ter que olhar a ação, você vai ver se o sujeito está sofrendo a ação ou se o sujeito pratica e sofre a ação, ou se os sujeitos, né, se são mais de uma pessoa, aquelas pessoas que compõem o sujeito, recebem a ação um do outro, que aí seria a recíproca. A outra, cortam-se cabelos. Essa aqui é fácil. Passiva sintética? Passiva sintética. Cabelos são cortados. Se eu transformar, ó, filé, fácil, fácil. As irmãs abraçaram-se. Cadê o restante? Demoradamente. As irmãs abraçaram-se. Seria recíproca, né? Recíproca, exatamente. Recíproca. Todos falaram que isso não aconteceu. Voz o quê? Passiva. Quem foi que praticou a ação de falar? Todos. E qual é o sujeito dessa oração? Que isso não aconteceu. Todos falaram que isso não aconteceu. Quem falaram? Todos. Todos. Todos praticaram a ação também? Então, eu tenho um sujeito que praticou a ação. Se eu tenho um sujeito que praticou a ação, eu tenho uma voz o quê? Ativa. Ativa. E a última questão, a criança machucou-se. Eita! Machucou-se com um brinquedo novo. Que voz é essa? Reflexiva. Reflexiva. A criança praticou a ação e sofreu o efeito dessa ação que ela mesma praticou. A ação foi dela e o efeito foi ela mesma que causou. Na recíproca, duas ou mais pessoas praticam a mesma ação, mas a gente recebe a ação dos outros. Estão também praticando a mesma ação. A reflexiva eu faço e eu sofro. É mais egoísta e mais sofrida também. Então, né? Então ficaria 2, 5, 3, 5, 1, 4. Prontinho. Finalizamos por hoje. Amanhã eu estarei postando. Amanhã a gente não tem aula ao vivo, né? Não, só tem o sexto. Amanhã eu vou postar a videoaula com a revisão, tá? Com as diquinhas para vocês, para tentar facilitar. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Ok. Algum comentário? Não. Então, amores, beijos. Bom dia. Bom restinho de semana para vocês. Tchau.
Tchau. Tchau.